casa quer casa. Hoje, mais um episódio do Pode Casar Sim, e nós vamos tratar sobre esse assunto tão importante. Durante os preparativos do casamento, também estão os preparativos com a casa nova. Eu sou Kézia, fotógrafa de casamentos na Relevante Foto e Filme. Eu sou Kellen Freire, assessora e cerimonialista. E eu sou Paola Pita, maquiadora e penteadista especialista em noivas. E hoje nós temos uma convidada muito especial para tratar desse assunto com a gente. Ellen Oliveira, arquiteta. Veio trazer todo o seu conhecimento para ajudar os noivos nessa empreitada da casa nova. Então vamos lá, né? Bater um papo aí pra gente facilitar a vida do pessoal, que é muito importante nessa escolha aí, quais são os planejamentos. Sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Tô lá, buscando a minha casa nova. Por onde que eu começo? O que eu faço? Vou pra internet, alugo, compro. Compro tudo, compro os móveis, compro eletrodomésticos primeiro, começo uma obra. Você que tá acostumada, assim, às vezes a lidar com esse início, né? As pessoas vão até você com essa questão da casa nova. Como você vê, assim, as pessoas estão alugando mais, estão comprando mais, investindo? Como que você tem visto esse início, assim? Assim, para começar, eu digo que antes você tem que ir pensando assim, na escolha do imóvel em si. Porque a gente tem que começar pelo macro e ir pro micro, né? A gente não vai começar comprando um tapete, a gente vai começar escolhendo ali um imóvel. E para mim a parte mais importante da escolha de um imóvel, nessa parte, a gente tem que usar muito o coração na hora de fazer nossa casa, mas não pode deixar o racional de lado. Porque senão a gente atropela tudo e acaba fazendo, depois se arrependendo. Então, para mim, a principal é você escolher a localização desse imóvel. E isso é primordial, porque você tem que pensar na sua rotina, se você já tem filhos, não tem, para onde que você vai todo dia, se aquela logística vai funcionar para você. E aí, beleza, determinei que eu quero a área X para escolher o meu imóvel. Segundo lugar, importantíssimo, é a disposição desse imóvel em relação à claridade, a entrada de luz natural, a ventilação, a questão do sol, porque muitas vezes nós pensamos assim, não, apartamento poente, que é sol da tarde, é sempre ruim, é sempre muito quente, mas um apartamento que não pega sol é muito pior. A gente já conversou sobre isso, né, Kelly? Verdade, sim, eu tive essa experiência de viver num apartamento muito agradável, amplo, espaçoso, com todos esses pontos positivos, localização boa, mas que ele não pegava sol em hipótese nenhuma. E qual foi o resultado disso? Questões de saúde com relação à família, degradação do mobiliário, porque mofo. Então é importante analisar, são pequenos detalhes que vão fazer e refletir de forma muito intensa na vida da família como um todo. A gente sempre conversa muito lá em casa, a nossa casa não tem luz natural. E a gente ama a luz natural. Pra mim, isso é assim, às vezes até no dia a dia, vamos falar de forma prática, na criação do conteúdo de uma fotografia, pra gente é muito difícil às vezes conseguir fazer porque eu não tenho entrada de luz natural na minha casa. E eu falo isso muito com o Felipe, eu falo, quando a gente construir nossa casa, eu quero luz na casa inteira. Eu faço questão, eu quero janelas enormes, eu quero que entre luz. Porque é muito prazerosa a luz. É muito importante isso, né? A gente muitas vezes conversa sobre isso. A questão do calor, você consegue controlar com ar-condicionado, com ventilação. Mas a luz, um ambiente saudável, não. Isso é importante, realmente. Com certeza, e isso é essencial. Como você falou, a gente hoje tem mecanismos, né, artifícios como ventilador, ar-condicionado. Claro que se você puder desfrutar ali de um bom projeto, tiver mais liberdade na escolha, você às vezes vai conseguir conciliar tudo isso, evitar um pouco a entrada de calor, mas ao mesmo tempo ter luz. Mas assim, eu acho essencial a localização, depois a disposição desse imóvel em relação a sol e vento. São para mim os dois pontos essenciais. Analisou, já escolheu, achei aquele prédio maravilhoso, ali está o meu apartamento ideal. Beleza. A partir daí você já vai pensar, você vai analisar, esse imóvel vai precisar de obra, não vai precisar de obra, eu tenho disponibilidade de tempo, grana e paciência para fazer uma obra? Tenho, ok, então beleza, esse é um imóvel legal, então não quero fazer obra e tal, então de repente aquele apartamento já não é o ideal para você. É realmente você ter calma, mas ao mesmo tempo também ter aquele pé no chão de que às vezes não vai existir um imóvel que é perfeito, que você vai conseguir todos os parâmetros. Então o que eu indico para os meus clientes é sempre fazer uma lista do que eles não estão dispostos a abrir mão. Mas é uma lista, gente, não é de 10 itens não, você vai ter que ter ali os 3, 4 itens que você não aceita abrir mão, que no meu caso seria a questão da localização, a entrada de luz natural, a vizinhança em volta, porque, gente, barulho é uma coisa que tira a paz. Sim, então, às vezes você tem a casa maravilhosa, mas atrás, nos fundos da sua casa, você tem uma boate.
que não tem tratamento acústico. Uma igreja. Uma igreja. Eu já vivi essa realidade. Eu também. Domingo, descanso e tá muito barulho, é complicado. Então é você estipular ali uns 3 a 5 itens do que você não está disposto a abrir mão. A partir daquilo ali que você conseguiu, o resto a gente muda. Porque você não pode mudar a posição do sol, né? Você tem que escolher um outro apartamento se a posição do sol não for favorável. E a partir disso daí, escolhido então o imóvel em si, a gente vai partir. Esse é o macro, é o maior, a gente vai partindo para, se você puder, claro, sempre fazer um projeto, é muito melhor, porque vai te facilitar nesse planejamento, para você saber o passo a passo de qualquer coisa, saber a ordem que você às vezes tem que comprar ou fazer determinada mudança, porque nem sempre dá pra gente imobiliar uma casa inteira de uma vez, isso é uma realidade de pouquíssimas pessoas. Então, você tem aquele planejamento do que é mais importante, por onde que você vai começar. E isso daí é o que eu sempre costumo falar, cada casa é um caso. Pode ser que, por exemplo, para a Kézia, o mais importante é ela resolver a sala dela, porque às vezes ela trabalha ali, recebe clientes, e para Kellen vai ser o quarto. De repente, para Paula, cara, banheiro. Banheiro é uma coisa que eu não abro mão de mexer. Então, isso daí a gente vai realmente de cada um. Mas sempre pensando assim, você vai resolver o macro para o micro. Você vai começar do grande e ir eliminando ali as etapas até você chegar nos detalhes. Você não vai começar comprando o quadro decorativo. Eu acho que o que é legal a gente até falar pros noivos é que esse processo não precisa estar pronto antes do teu casamento acontecer. Sim. Não, o planejamento eu digo que precisa estar. Mas o processo é a casa finalizada. Eu preciso ter minha casa finalizada, tudo certinho. Não. Você faz um planejamento, você coloca seus sonhos e vai caminhando. Eu acho interessante isso também, porque a casa, ela tem que ter vida, né? E a gente não constrói uma vida de uma hora para outra. Não constrói. Né? Até porque se você, mesmo, vamos supor que o que é uma realidade difícil, né? Todo casal que tá preparando o casamento, eles estão gastando com o casamento, eles estão vivendo o estresse emocional do casamento, do início da vida e também dessa questão da casa. E aí, vamos supor que existe um orçamento para se fazer tudo isso e você entra dentro de uma loja e compra tudo que você tem vontade. Eu acho que descaracteriza totalmente a concepção de casa, de lar. Por quê? Porque você não pensou se aquilo é viável para você, se você curte aquilo. Sim. Então, eu acho que o importante é essa construção aos poucos. Sim. Lá em casa a gente tem muito isso, de cada cantinho da casa conta uma história. Então, cada cantinho lá que a gente olha tem uma história nossa, assim, sabe? Cara de casa, né? Você olha para os ambientes, você gosta do que vê. Isso é muito importante. Senão a gente fica como se estivesse dentro de um showroom. Você transforma a sua casa numa grande loja. Se você não souber muito bem como comprar o que tem a ver com você. Então, a ideia é sempre você poder curtir o processo. Como a gente está falando, quase nunca vai dar para você comprar tudo de uma vez e muitas vezes, se você não tiver direcionamento, nem é bom que você compre de uma vez para não transformar a sua casa numa loja. Então, você ter paciência mesmo, não querer atropelar as coisas. Por exemplo, cara, não vai dar para finalizar a minha sala, então eu vou comprar tudo mais ou menos para poder deixar a sala pronta. Não, isso para mim é assim, um tiro no pé, porque aí você vai comprar, às vezes, aquele sofá meia boca, com aquele tapete ali feiozão. Às vezes vai botar um quadrinho parecendo uma capa de caderno, porque você não quis esperar para você poder comprar o quadro que realmente seja legal. E é ter paciência e aproveitar. Você gostar daquela coisa do processo. Não ser ansioso de querer ver tudo pronto de imediato. Porque... Mas fazer o planejamento, que é o mais importante. Você ter o planejamento, ele te encaminha pro que você tem, os processos, né, que você tem que viver. Então... Vou casar mês que vem. O que é primordial para resolver hoje nesse processo da casa, assim, da casa nova? O que eu preciso ter? Tornar essa casa habitável. Vou entrar e eu preciso estar ali. Morável. O primeiro é não entrar naquela coisa de comprar um monte de coisa de improviso, né? Como eu falei, você vai comprando os definitivos, então você tem que ter calma. Mas uma coisa que eu acho que, assim, que a vida não funciona é se você não ter uma boa cama. Não necessariamente a cama em si, você pode nem ter a cama em si, mas tenha um bom colchão e uma boa roupa de cama. Também. Porque é ali que você vai renovar suas energias para você conseguir comprar o restante. Para você ter um bom astral. Cara, uma boa noite de sono é uma questão de saúde. O sono revigora. O sono revigora. Então, tipo, não vai dar para comprar. Não tô falando todos os itens do quarto. Eu falei especificamente da cama e do enxoval da cama. A gente renovou nossa roupa de cama. Eu lembro. Quando o Judá nasceu. Quando eu fui pro Rio. Cara, aí a gente foi, eu falei, vou comprar tudo que eu quero. Eu fui na época, eu acho que eu fui na M Martin. Maravilhosa, né? Alto padrão.
passar vocês de lá e vou lá eu falei assim, cara, né, eu e Felipe tá aqui nos bastidores. Foi assim, agora é a hora, a gente precisa de uma roupa de cama boa, porque vai vir hotel. um bebê, Felipe, eu quero dormir na cama. Ele chegou e eu tô falando, moça, eu quero dormir na cama de hotel. O bebê chegou e ele não dormiu nunca mais. Mas eu vi como que faz diferença. Gente, e eu percebi uma coisa muito interessante, eu não sei se faz sentido. Mas que eu não preciso ter muitos itens. Sim, eu fiz a minha base branca. Sim. E aí eu comprei, tipo assim, porque esses itens mais decorativos, você não vai precisar comprar ele tão caro quanto a tua base. Sim. É bem isso aí, você já tá dando uma aula. Eu aprendi com a dona Helen que nós precisamos apenas de 2 jogos. Um pra manter e o outro pra fazer a troca. E acabou. Eu também, quando me mudei, eu refiz todo o enxoval. Eu até tenho 3 hoje, né? Mas assim, foi nessa média também. Um jogo de boa qualidade e apenas um branco básico, que é o que a gente faz a troca. O segundo também combina com o primeiro e eu tenho um mais fofinho, que é o meu perfil. E que na verdade eu uso pouco, porque eu gosto realmente mais de um quarto mais. Essa ideia que ela falou de um quarto pra descansar, renovar, então eu gosto de um quarto mais clarinho, mais branquinho. Eu sou do cheirinho. Poluição visual. Eu sou muito ligada ao cheiro também. É isso aí, pra mim é a roupa de cama e isso aí pra quem gosta, né, a questão dos aromatizadores, porque faz completa diferença. E cara, e a questão do cheiro, ela vai criando também uma identidade, porque sempre que você espirra aquele cheirinho naquele ambiente, você lembra, cara, agora tá na hora do meu descanso e tudo mais, o seu cérebro ele vai se acostumando, então aquele cheirinho já vai trazendo ali. É questão até de rotina de sono, né? Isso é muito usado não só com o bebê, mas também com o adulto. O adulto tem essa coisa da rotina do sono. Então eu teria, assim, uma cama de hotel, porque eu não acho que é justo a gente só dormir bem quando a gente viaja, quando a gente tá num hotel. Pois pra mim é uma fuga da realidade, você tem que dormir bem todo dia. E é isso que a Kelly falou, ou a Kézia, não me lembro. Você não vai ter 10 jogos de péssima qualidade. Cara, tenha 2 bons, mas é bom mesmo, daquele que você encosta e fala, caramba, o perigo é você não querer sair da cama, sabe? Muito gostoso, gente. Que seja realmente com um toque muito bom. A minha dica vai sempre pros tecidos naturais, roupa de cama, ela tem que ser 100% algodão, principalmente a parte que encosta na sua pele. Às vezes você vai ter ali uma peseira, uma sobrecoxa que tem um outro material, mas o lençol, o seu edredom, o que vai encostar em você, o seu travesseiro, cara, 100% algodão. E tenha 2 jogos é o suficiente, não precisa ter 10 ruins, não. Tenha 2 dos bons mesmo. Porque realmente é caro, né? Vocês já compraram roupa de cama boa, não é uma coisa barata. É investimento mesmo. Mas é um investimento no seu humor e na sua saúde. Essa roupa de cama boa, com uma qualidade excelente, ela tem uma durabilidade excelente também. Sei lá, é uma coisa que você também não vê, não tem problema. Você vai ter por um tempo também que ela vai se pagar. Pelo valor que ela custa, ela se paga. Pela qualidade que você tem e por ela mesma ser uma coisa de uma qualidade muito boa. Eu me sinto abençoada, porque eu ganhei tudo e tudo bom. Sério? Gente, eu juro. Você é abençoada mesmo. Ganhei tudo e muito bom. Ganha bom, não. Geralmente você ganha aqueles joguinhos lá da casa de vídeo, bem não, eu ganhei coisa boa. Coisa boa. Em Martão eu ganhei 2. Gente! Mas que qualidade Juro, sair com os amigos da Paola, fazer amizade com seus amigos. Foi a maior sorte. Ganhei bastante. Foi aí que eu comecei a entender, gente, o que é cobre lento? O que é isso? É porque tem quase que um dicionário, né? Tem muita peça e vou falar, cara, não é preciso também inventar muita moda. Quando a gente foi na loja, a moça me explicando tudo assim pra gente. Eu falei o atendimento ela, não conheço, me explica. E ela me explicando, você vai usar assim, assim, assim. Perfeito. É isso aí. E aos poucos você vai trocando ali uma peça com outra, você pega o travesseiro de um jogo. Por isso é bom também você saber coordenar o estilo das roupas de cama, né? Você tem uma base de preferência neutra. Eu sou do time mais sem estampa, porque é muito difícil, a meu ver, ter estampa bonita em roupa de cama no Brasil. A maioria são umas estampas muito feias, só as lojas assim de altíssimo padrão você vai ter estampas bonitas. Então você saber coordenar ali, porque aí daqui a pouco. E eu não sou do time que tem que trocar a cara da cama toda semana, não. A minha cama ela passa literalmente, às vezes, um ano, mais de um ano. Gente, lava, tá? Tira pra lavar. Você só não troca a cara da cama. Eu não tenho que trocar. E o travesseiro que você usa só decorativo. Daqui a pouco você dá uma enjoadinha daquilo ali, você coordena um jogo com outro pra dar uma trocada, mas eu não tenho aquele frenesi de essa semana
na cama tem que estar rosa, semana que vem lá não é nada disso. Não. Nada disso. Agora aqui, uma coisa muito interessante, né? Eu recebo muitas noivas e aí elas sempre têm aquele gosto também, né? Tipo assim, de decorar, comprar louça e tal. Decoração do interior da casa. Essa personalização, essa coisa de falar assim, essa casa que tem que ter minha cara. O que é principal, o que é bacana, o que se deve investir. Fala pra gente um pouquinho. Então, aí já foge um pouquinho do que eu falei do macro, né? O macro, que seriam os móveis maiores, tipo sofá, geladeira, mesas e tal, isso não vai trazer necessariamente o seu estilo para casa. O que vai trazer a sua identidade? E isso, para mim, é a alma do lar. É o que é mais importante, é onde as pessoas mais pecam. Porque às vezes investem numa marcenaria caríssima, na luminária, deixa a casa toda, mas você olha assim, a casa, você entra, você fala, mas quem que mora aqui? É um homem, uma mulher, é um casal? Você não sabe, porque não tem identidade. E o que traz essa identidade, que eu acho que é importantíssimo para o nosso dia a dia, especialmente a vida ali em casal. Eu acho que quando você entra na casa, tem que contar a história de quem tá ali. Não tô falando de casas temáticas, gente, tipo assim, meu marido, por exemplo, o sonho dele é pendurar uma bicicleta na parede da sala. Tem limites e parcimônia na hora de ter estilo. Então, mas é você entrar e você saber, de repente, pô, a pessoa que gosta, que de repente ela gosta de filme, ela gosta disso, mas sem tornar temático, né? Através dos quadros. Os quadros, eles são, assim, uma das coisas que mais trazem identidade para o ambiente. Se você tiver espaço, uma estante, cara, estante é a melhor coisa. Estante, às vezes, essa estante é maravilhosa. A minha estante é fofa. É fofa, gente, mas olha só, não é fofa rosa, deixa eu dizer isso pra vocês, porque como eu sou uma pessoa que gosta de coisas bonitinhas e tal, minha casa não é rosa, nem vermelha, não tem nada cheio de coraçãozinho não, entendeu? Mas agora ela tá bem natalina. Agora, mas Natal é onde a gente extravasa. Tem licença poética pra ser temático. A gente extravasa. No Natal, tanto é que no Natal fica tudo tão vermelho que depois eu não suporto mais vermelho o resto do ano. Eu amo, gente. Entendeu? Mas fora do Natal é até muito básico. Begezinho, tudo bem levezinho. Eu posso usar o seu exemplo pra dar o exemplo de vocês trazerem identidade. Vou contar a história, então, de Kellen, das intimidades aqui da host do podcast. Quando Kellen foi trocar de apartamento, eu fui fazer o projeto lá da parte da sala dela. Ela falou, Ellen, nessa casa eu quero... Porque eu ficava zoando muito Kellen, porque eu ficava... Não, olha só... O pijama de unicórnio não dá, cara. Essa casa de casamento. Eu fico zoando Kelly, né? Dessas coisas. Eu já vejo assim, ó. Mas não é. Vocês vão ser convidados pra tomar um café e vocês vão ver como que ela me doutrinou. Me doutrinou não, porque eu acho que eu também sou. Mas a gente aprende muito junto, a gente troca muito. E ficou bem a minha cara sem ficar caricata. Ela vai contar. Isso aí. Aí Kelly falou, não, nessa casa eu não quero mais aquelas coisinhas com cara de criança, eu quero que fique muito chique. Aí eu falei, mas aí, tipo assim, a casa não vai ser sua. Mas quando ela falou essa frase, eu falei assim, não, sofreu. Sofri. Não, ela se perdeu no personagem. Se perdeu no personagem. Não, no sentido, tipo assim, ela queria uma coisa muito sóbria. Aí eu falei, Kelly, mas você tem que ter sua personalidade, cara. Não precisa ser caricato, você não precisa ter um unicórnio pintado na parede, mas você tem que ter a sua alma ali, a sua alma, do seu marido, dos seus filhos, enfim, de todos que moram. Então, isso não é o que faz a casa deixar de ser chique, muito pelo contrário. Pra mim, ser elegante é você morar num ambiente que é seu, que tem ali a sua alma, o seu espírito ali dentro. Claro que, como eu falei, com muita parcimônia. Então, os quadros lá tem a ver com Kellen. A gente aproveitou, que ela queria comprar tudo novo. Eu falei, não, cara, você tem que aproveitar as coisas que você tem. Porque, rica, né? Então, sou rica. De repente. Eu falei, não, você vai aproveitar o que você tem, porque são coisas que você vem trazendo na história da sua vida. Isso é muito importante pra mim, né? Eu tenho coisas que eu recebi da minha mãe, tem objetos que contam muito a história, né? Isso. E isso são coisas que, não sei se são todas as pessoas, mas eu, por exemplo, eu dou muito valor a essas coisas. Porque isso é da minha natureza. Então, às vezes as pessoas falam assim, todo dia você usa uma caneca diferente? Sim, todo dia eu uso uma caneca diferente. Todo dia eu lembro de quem me deu aquela caneca me conta uma história. E isso é algo que faz bem pro meu coração. É aquele momento que eu vou parar, é o meu refúgio.
E a casa também tem muito disso. Então lá tem um pouco dos filmes que eu gosto, das séries que eu assisto, tem um pouco da minha religiosidade, que é muito importante pra mim, pro meu marido. A gente falou sobre isso. Falou, a gente precisa que o oratório fique perto da porta de entrada, porque ao sair é a hora que ele faz as orações dele. Então a gente tem isso. Essa dinâmica da casa ser funcional para a família. Eu entendi isso. E isso é muito importante para você que vai casar. Por quê? Porque vocês estão tão envolvidos nessa coisa de que a gente tem que ter a casa, mas essa funcionalidade é importante. E ouvir. Por quê? Ouvir quem vai entender disso e mostrar isso pra vocês. Porque eu, com tanto tempo que eu já passei por várias casas, decorei outras casas, eu já morei em casas alugadas que também eram arrumadas e decoradas. Não é porque eu morava numa casa alugada que ela também não tinha minha personalidade. Isso é pra quem de repente não vai comprar uma casa, né? E que tem a oportunidade também de alugar uma casa e também transformar essa casa em algo que vocês gostem de estar, mas ouvir a opinião de um profissional faz com que vocês tomem decisões acertadas. Eu não tenho arrependimento nenhum. A cada conquista, né? Eu mandava pra ela e falava assim, olha, que legal, chegou a mesa, a gente chegou à marcenaria. E eu percebi que com essa orientação, realmente foi tudo ok. A gente conseguiu colocar e ajustar e fazer um uso. E tudo aquilo que foi escolhido também é de um uso contínuo. Que eu acho que hoje, como a gente está trabalhando, os casais trabalham com orçamentos mais apertados, as coisas não podem ser voláteis, né? Hoje você tira, eu compro outra amanhã. Então isso foi muito importante. Você falou uma coisa muito legal, que aí também eu queria perguntar pra Ellen. Dá pra decorar uma casa alugada? Porque às vezes o casal não vai conseguir... Desculpa, gente. Acidente. Senão o microfone. Às vezes o casal não vai conseguir realmente comprar uma casa naquele primeiro momento, vai alugar, ou vai passar um período numa casa, tá esperando, isso acontece muito, esperando o meu apartamento ficar pronto. Eu escuto muito isso. Eu vou morar em casa alugada, não vale a pena Dá decorar. pra dar aquela decorada, deixar a nossa carinha sem realmente ter esse gasto excessivo, porque não vai dar pra dar aquele investimento numa marcenaria que vai ficar e tal. Então, não só dá, como deve, porque a meu ver, primeiro a gente precisa ressignificar essa coisa, de que eu não vou investir porque eu tô investindo no imóvel dos outros. Meu amor, se você tá morando ali, aquela casa ela é sua. Até o dia que você se mudar, a casa ela é sua. Então você tem que dar a sua cara pra ela, porque imagina, tem pessoas, ainda mais hoje em dia, que tem gente que tem aquele perfil de não investir mais no imóvel próprio, investir o dinheiro em outras coisas. Aí você vai morar de alugado, às vezes a vida inteira. Às vezes são 6 meses, 1 ano, mas tem gente que mora de alugado a vida inteira. Então você nunca vai ter um lar, você vai estar sempre morando na casa dos outros, sabe? Então, primeiro ressignificar essa questão de que casa alugada não é sua, a casa é sua, o imóvel é seu enquanto você estiver morando ali. Então você vai investir para transformar aquilo ali, claro que com certas estratégias que não seriam as mesmas de um imóvel próprio, mas para transformar aquilo ali no que tem a tua cara. Você vai investir ainda mais em tudo que você pode carregar. E como eu estava falando antes, a questão de trazer identidade. Tudo que vai trazer identidade para sua casa são coisas que você bota depois debaixo do braço e leva embora. Que são os objetos decorativos, são os quadros, você pode investir. Cara, em vez de ter aquelas luminárias basicona, feiozona, que geralmente bota em coisa de apartamento alugado, investe numa luminária, isso você leva depois também. Os móveis soltos, né? No caso, claro que se tiver verba para isso, você pode investir em alguma coisa de marcenaria, mas não é bem o caso de casa alugada. Mas os móveis soltos, você leva isso com você. Então para de ficar comprando aquela mesa com aquela cadeira meio chinfrinha, porque é casa alugada, daqui a pouco. E mudanças, as coisas quebram, cara. A vida quebra, a vida arranha. Você tem que viver, não pode ter pena de ter coisa boa, porque se eu montar e desmontar o rack 3, 4 vezes, ele vai ficar capenga. Vai ficar capenga, mas você viveu bem enquanto ele estava ali funcionando. Então, eu acho que não só pode, como deve investir numa casa alugada da mesma forma. Óbvio que com estratégias diferentes, mas com o mesmo empenho e capricho do que um imóvel próprio. Porque é a sua casa. É o seu dia a dia ali. Vou passar só 2 anos. Cara, mas são 2 anos da sua vida. Tipo, que você vai passar os melhores ali, que você puder que sejam os melhores 2 anos dentro daquele imóvel. Geralmente não vivendo... é o início do relacionamento, né? Nossa, foi o início, então, cara. O início do casamento, quando você tem, assim, uma casa que realmente abriga vocês dois, é algo que faz bem até pro próprio relacionamento. Porque... primeiro,
ter ordem na casa, ordem mesmo no sentido de organizar, de facilitar seu dia a dia, manter aquilo ali limpo, manter aquilo ali charmosinho. Porque já existem, em alguns casos, na maioria dos casos, algumas dificuldades de adaptação no início do casamento. Então você imagina, você já está se adaptando ali a morar com uma pessoa que, por mais que você já se relacione às vezes há muitos anos, você não morava junto. Aí você começou a morar. Aí você ainda vai ter uma casa toda capenga, toda feia, toda suja, toda desorganizada, que você olha, tem camisa pendurada nas cadeiras da sala, tem sapato pela casa inteira. Não, cara, mantenha a ordem, mantenha a casa limpinha, assim. Tem um outro detalhe também. Não, a vida vira uma bagunça, né? Fica muito mais bagunçado. Cadê Felipe nesse episódio? Felipe! Não, entende? Ela está aqui, ó, expressando o que eu sinto. Um outro detalhe que eu acho que é importante. Minha casa arrumada. Um detalhe que eu acho importante falar pra vocês. As noivas recebem com certeza, né, muitos presentes. E uma coisa muito legal usem suas coisas. Cara, usem. Gente, eu tenho muitas coisas, algumas coisas no processo da mudança também fui orientada por Dona Helen. Então, assim, muitas coisas eu abri mão, como as roupas de cama mais antigas, algumas sobrenovas, mas que não eram no estilo que eu queria, então também abri mão, doei. A gente não deveria nem doar, porque a gente, né, mas enfim, doei. E todas as minhas coisas, né, que eu gosto muito, por exemplo, a parte de mesa posta, louçaria, eu tenho muita coisas que eu herdei da minha mãe e eu uso todas elas. Não pode ter pena das coisas. Não tenho pena de usar. Agora no Natal tirei tudo. Daqui terminou o Natal, vamos guardar. Apareceu uma ocasião especial. Isso é cultural, né, gente, vou você acha que todo guardar. mundo viu a sua mãe deixando aquele negocinho de casamento lá? Exatamente. não eu usa. acho que a gente tem que quebrar isso daí, cara. Porque as coisas, elas são feitas pra nos servir. Não é a gente que tem que servir as E às coisas. vezes a pessoa nem recebe tantas visitas assim, né? E deixa aquilo pra E outra, visitas. cara, Olha, às vezes você tá... no dia a Falando dia, que uma visita sabia? como que alguém de fora pode ser mais importante do que você, seu marido ou seus filhos. Mas eu visualizo muito como a correria do dia a dia. Às vezes você fala assim, vou botar mais mas eu vou tomar café tão rápido, deixa eu tomar Mas café. às vezes, esquece. Às vezes eu falo porque eu já passei por isso, assim, conversando com clientes já que estão casados há muito tempo. Elas não tiram nem das caixas. Não. Sim, Ficam ali. Nossa, eu tenho isso aqui há 5 anos, nunca tirei da caixa. Eu Porque senti tudo mais. bem que não é a correria do dia a dia, a gente não vai conseguir fazer aquela mesa posta, não dá, lindíssima. né? Ninguém Mas se consegue você isso. já retira e põe no uso, Já fica ali, já também, tem, todas as você coisas vai usando. arrumadinhas, dá um prazer. E outra coisa, o desapego, as coisas que não funcionam não estão boas dentro de casa. Eu retiro tudo. Coisa capenga, quebrar, você joga quebrou uma fora. frigideira. Isso eu falo que Joga trava fora. até a energia Ensinamentos da pra casa. sua vida de casada. Aqui a gente ensina a casar e a sobreviver. Não tem coisa capenga. Gente, Eu sou quebrou, pessoa, não atrasa a pode. vida, gente. Quebrou, não tem negócio de colar, quebrou, joga fora. Isso aí. Atrasa a vida. Outra coisa, assim, Eu agora... adoro jogar coisa fora. Vida da Dá um dona de prazer, casa. cara, sair catando as coisas, Felipe tá tirar. morrendo de rir. Não gente, tá chega legal, pano, tal, joga fora, para com esse A gente negócio pano de velho. juntar. Pano de chão encardido, todo Vai, rasgado. gente. Pano de chão bonitinho. Não, tem que ser. Não, eu não consigo manter Aquele os meus branquinho, bonitinhos, aquele não. azulzinho. Mas, pode ser do sabe, sinal, não, pode pano, ser. a pessoa às vezes fica aquele pano tão velho que você vai passar o pano. Tá rasgado. Os fiapos vão Desfazendo. sujando o pano de volta. O chão de volta, os fiapos do assim, pano, dá gente. pra- Não dá. É aquele Toalha negócio de que banho você secar. descosturada. Eu costumo falar, a minha sogra fala muito isso, né? Que a gente se cuida e a nossa casa também exige de nós o cuidado. Não é mania de Reflete. limpeza, Não, loucura. não é ser o doido da faxina, não, gente. E não pelo é amor de isso, Deus. mas é o cuidado. A casa é serve a gente. fazer- Não é a gente que serve a casa, ô Kézia. Eu não sou a dona da faxina. Por favor. Eu não sou. Eu organizo a casa todo dia. Eu gosto daquilo que você falou, da casa organizada. Tipo assim, sim. eu acordo de manhã. Eu não consigo deixar a casa, tipo, daqui a 2 dias eu arrumo. Não, se eu acordei de manhã, minha casa tá um caos, a minha cabeça fica um caos. Mas eu não é. consigo funcionar. E é assim, aí o Felipe fala que também eu sou sou assim. doida do organizar. Não, mas é porque eu preciso organizar tudo. Agora meu dia Parece a cabeça começa. As sumir, coisas né? têm que Até dar porque você muda. tá em casa produzindo, Exatamente. então... A gente que trabalha de home office também, isso influencia diretamente. Sim. Com a certeza. sua casa influencia O ambiente limpo, organizado, faz com que a nossa cabeça funcione melhor, com certeza. Mas eu quero aproveitar até esse gatilho dela, que ela falou que ganha muita coisa. O que você acha, assim, o que deve botar numa lista de presente? Porque a noiva faz essa lista de presente, Pergunta né? de milhões pra gente fechar. O que temos que colocar numa lista de presente? Cara, pra mim, na lista de presentes, você tem que pensar com coerência no que você realmente vai usar.
E não se iluda, aqueles monte de parafernárias, da Shopee, dos Polishop. Eu tenho coisa que cara, eu você não usa, aquilo mais te atrapalha do que te ajuda. Porque quando você tem também, eu sou completamente contra os excessos. Eu não sou uma pessoa minimalista, veja bem, não confundam. Mas eu sou completamente contra os excessos, porque eu acho que o excesso tira a atenção para aquilo que realmente faz sentido. Seja na parte decorativa ou até mesmo nos utensílios de uso do dia a dia. Então é você realmente não querer excessos, você simplificar aquilo ali ao invés de você ter 5 jogos de faca, cara, tenha um bom básico, jogo de faqueiro, um negócio que tem que ser pesado, tem que ser bom. E ao invés de você ter 500 pratos meio mais ou menos, cara, seleciona ali alguns jogos de jantares e que você consiga, como eu falei, igual no jogo de cama, mesclar entre uma coisa e outra. E realmente pensar com coerência, sem exagero, sem, nossa, cada um tem uma máquina para limpar vidro, aí tem um outro robôzinho para limpar não sei o que. Cara, esquece, você vai ver realmente como vai ser a sua rotina. Porque às vezes a gente acha que essas coisas vão deixar nosso dia a dia mais prático, vão facilitar, mas é o que eu tô falando, às vezes o excesso, eles tiram a atenção daquilo que realmente importa. Então você ter muita coisa, muitas vezes vai te atrapalhar, ao invés de facilitar a sua vida. Quando eu fiz o meu processo de mudança, eu escalonei aquilo que era mais importante pra mim. Então, por exemplo, eu amo cozinha. Então, as minhas louças eu não abri mão, mas abri mão das panelas. Então eu tenho hoje um jogo de panela do dia a dia, que são panelas menores, porque no dia a dia nós cozinhamos para 3, 4 pessoas. E tem algumas panelas um pouco maiores para quando eu quero fazer mais comida para receber mais pessoas. As outras eu abri mão. Eu amo livros, mas eu abri mão daqueles que eu não gostei tanto, doei. E comprei um Kindle e fico em casa, fiquei com os livros apenas que eu realmente gosto, que eu gosto de manusear e reler. A roupa de cama eu abri mão, assim, muito, que eu tinha muita coisa antiga, bonita da minha mãe, mas que eu vi que não me caracterizava mais. Então, eu acho que é isso, você pode fazer uma lista de prioridade. Se você curte muito, de repente, jogos de cama, você tem condição em vista, mas abra mão, porque tem muita gente que não se identifica com a cozinha, por exemplo, que um jogo básico atende, né? E aí eu vi isso há pouco tempo, menina, uma amiga minha casou, aí eu fui ver a lista de presente pra dar o presente, eu tô vendo uísque, vinho, eu falei, isso, porque garota, ela curte mais. Eu falei, garoto, você bebe? Não bebe. Você bebe vinho? Não tem nada a ver. Mas tinha um monte de taça disso. Eu falei, mas você não bebe nada, cerveja, nada. Ela, mas a menina da loja mandou botar. Mas eu acho que isso é interessante até na hora de você dar o presente. É você pensar, por exemplo, eu ganhei taça de espumante. Gente, eu não tomo espumante. Pra que eu tenho taça de espumante? Entendeu? Exatamente. Ela falou, agora, não, a menina mandou colocar. Então, quando a gente for investir, a gente vai ver taça de água, taça de vinho. Isso aí, é você não seguir a boiada, não seguir só porque, porque um dia você pode receber, cara, um dia você pode receber, você nem sabe. Então você tenha na sua casa coisas que realmente façam sentido pro seu dia a dia, pra sua rotina de amigos. Eu lembro quando eu casei, eu tava lá selecionando a parte de quantidade de aparelhos de jantar. Aí uma pessoa conhecida falou, não, que você tem que ter não sei quantos pratos. Eu falei, gente, minha casa não cabe em 16 pessoas pra eu ter 16 pratos. É você entender também o seu espaço, porque também você tem muita coisa. Eu sempre falo pros clientes, cara, sua casa não é pequena, você que tem muita coisa. Porque, a meu ver, a casa... eu sou bem assim, você direta. Tem muita coisa. Vamos ver o que dá pra abrir mão, claro, sempre respeitando o processo, né, de cada cliente, o gosto e coisa e tal. Mas, cara, se você não tem, você tem um monte de coisa, se você não tem onde guardar, sua casa ela nunca vai, ela vai estar sempre feia, porque aí você começa a botar aquele monte de caixa em cima de armário, aí você olha debaixo da cama, tem uma vida ali embaixo, porque é um monte de caixa, um monte de coisa travancando que você não usa. A grande maioria você não usa. O ciclo da vida é assim, né? A gente tem que revigorar. Usamos, quebramos, joga fora. Aquilo que você vê que é necessário, você compra. Aquilo que é bacana, você reutiliza. E sem ficar preso, amarrado a essas coisas. Porque a nossa casa, eu acho que ela tem que ter essa vida. Assim como a gente começa o casamento, os filhos vão vir, vão ver os brinquedos das crianças. Os brinquedos também têm que ser doados. E aí depois os filhos vão ficar adolescentes, e aí vai mudar. Então assim, cada fase vai refletir a fase que a família está. Isso é importante. E eu acho assim, um ponto também que eu lembro que a Ellen sempre me falou: nunca lote todos os espaços. Você sempre tem que ter um espaço aberto para que você possa fazer as trocas, né? Porque se você lota tudo, nada que chegar você vai conseguir visualizar e você vai estar sempre lotado. E é gostoso você transicionar. Eu vi no seu Instagram esses dias você falando, eu acho que tinha
uma coisa que tinha no seu banheiro, que você falou, isso tá no meu banheiro hoje, mas já teve no meu escritório, já teve isso, já teve Você aquilo. consegue passar. Foi um É vasinho legal de um você ter arranjo. coisas que transicionem. Lá em casa, às vezes, a gente faz isso. Tem um cesto no lugar, às vezes ele tá no quarto. A gente comprou muitas coisas pro quarto do Judá, que é assim, que era um cesto, que foi pra sala. Que dá pra ser Que dá pra utilizado. ser, aí, por exemplo, eu usei pra botar os brinquedos dele, porque aí não fica uma coisa de criança na sala. Eu consigo esconder Esse é o os estilo, né? brinquedos. Vocês parecem muito. Eu escondo os brinquedos, então eu Isso jogo aí. a mantinha por cima dos brinquedos, que Também ninguém dá vê pra que ver aquilo que um é monte de de brinquedo, e brinquedo me ali. ajuda, porque na hora de catar, eu taco tudo dentro do cesto. Então, assim, você pensar nessa funcionalidade. Isso. E não só na funcionalidade, mas você escolher itens que você realmente goste. Porque quando você não compra só por comprar, ou porque eu ganhei e vou colocar aqui. Gente, eu acho que o presente, ele cumpre a função dele. Eu te dei um presente, cumpri minha função de te dar um presente. Se você não gostou, cara, você não tem obrigação de usar aquele presente. Seja uma roupa, um item de casa, enfim. Então, quando você tem na sua casa itens que você gosta, você consegue fazer isso aí, porque a vida, ela muda, né? Mas o nosso gosto, ele não muda tão rápido assim. Então, você tem um cesto que já foi da sala, agora do quarto do Judá e tal, porque é um negócio que você gosta realmente, você não comprou só por comprar. Então, de acordo com a necessidade daquele ambiente, naquele momento, você transferiu aquele cesto para lá e ele continuou fazendo parte daquela decoração, porque ele tá dentro do estilo que você tem, dentro da sua identidade realmente. Você não foi simplesmente comprou um pote de plástico ali na loja de R$1,99 para guardar as coisas, um pote feiozão que não dá para você depois usar na sala. E aí que começa você a gastar dinheiro à toa, porque às vezes você prefere comprar ali um pote feiozão que é mais barato que comprar um negócio que depois você vai realmente conseguir usar por muito mais tempo, porque ele realmente é bonito, ele cumpre além da função dele de guardar coisas, sabe? Ai, que ótimo. Acho que é isso, né, Fran? Vai te gente, maravilhoso. Se deixar, a gente fica aqui, ó, pra sempre, conversando. né? Foi muito instrutivo. Acho que é muito interessante pra vocês. É um tema mais que a gente foge um pouquinho dessa coisa sempre só do casamento. Porque mas não é que só a festa. Não é só a festa. É uma A gente vida sempre que fala está sobre isso. É começando. importante. E eu acho que esse bate-papo, se vocês guardarem no coraçãozinho de vocês, depois do casamento, vocês vão Vai ouvir de novo. buscar Isso muitas aí. dicas Vai ouvir de interessantes e vão aplicar. Isso vai ser muito bom. É porque a vida do casal começa de fato depois que acaba a festa, né? Exatamente. Então você só pensar naquela etapa inicial, que é importantíssima, gente, eu amei planejar a festa do meu casamento. Eu saí da festa do meu casamento, ela foi minha curtiu cerimonialista, muito, assim, curtiu de muito. 10 anos atrás, lá em Curtiu 2016. Eu amei planejar, eu saí da festa de casamento e falei, cara, eu quero trabalhar com isso, com alguma coisa de casamento. O quê? Não sei. Mas passou, né? Passou a loucura. Mas é muito gostoso, eu acho que tem que planejar mesmo cada detalhe da festa, mas não esquecer o depois, porque a vida, ela vai realmente começar ali naquela cerimônia e ela vai só começar ali. A vida vai realmente acontecer depois. Então, por isso, da importância da gente pensar na nossa casa, porque vai ser o nosso abrigo, né? Vai ser o nosso ninho, vai ser o nosso lar realmente, onde a gente vai construir aquela família que começou na noite da festa. Ai, muito Ai, que obrigada. legal! Ellen. Adorei! Obrigada a vocês, Conseguimos meninas. trazer ela aqui. E olha que coisa linda, gente. Um casamento que aconteceu há muito tempo atrás e agora já temos Heleninha Tem aqui, olha. chegando. Gente, ela quase vai que não nascer deu a pra qualquer momento. Já estamos aqui com quase 39 semanas, então pode ser que assim, desligou a câmera, ela Pode ser que quando esse episódio saia, a Helena já esteja aqui para Helena já assistir. esteja aqui Exatamente. realmente, né? Estamos só aguardando aqui a dona Helena. Ellen e Helena, né? Causando dupla sertaneja. Delícia, gente. Obrigada. Gente, se Mas eu você não agradeço. segue a gente no Instagram, segue. Se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho, gente, pra chique, né? Vencemos. Venceu. Dá o like, tem que pedir pra dar o Dá like o também. like, pro dá o YouTube like. valoriza. Segue a Ellen Me também. sigam, por favor, gente. Fala seu Instagram, Ellen. @Ellen Oliveira Cortes. Meu Ellen não tem H. Então, Ellen Oliveira Cortes. Eu vou deixar tudo bem também na simples. descrição certinho o seu Isso aí. arroba, que aí segue a gente e... Foi maravilhoso, É isso, gente. obrigada, meninas. Isso. Obrigada. Foi um prazer. Até a próxima.